Você sabia que pior do que não ter tido oportunidade é não agarrar as que Deus está nos dando? Sabia disso? Já estou na palavra, minha gente. Pior do que não ter tido oportunidade na vida é você não segurar as oportunidades que Deus está dando. E qual que é o grande vilão de nós não conseguirmos agarrar as oportunidades? Sabe qual que é o grande vilão? O grande inimigo das oportunidades? Sabe qual que é? O amanhã. Sabe aquele negócio que você fica assim: amanhã eu vou lá, eu conserto com aquela pessoa. Não, amanhã eu vou lá, libero perdão para ela. Amanhã eu vou dar um abraço naquela pessoa que eu amo tanto. Amanhã, quem sabe eu começo a realizar. Tem um personagem que eu gosto demais, que é o Rocky Balboa. Já virei tiozão, né, gente? E eu vi o Rock 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estou orando para ter o 7. Vi o Creed 1, 2, 3. Mas da série Rock, o que eu mais gosto é o Rock 3. Olha só, no Rock 3, o treinador do Rocky Balboa, o manager dele, ele morre. E ele tinha um carinho muito grande por esse treinador. E ele estava ali diante de um adversário muito forte. E ele teria que enfrentar esse adversário novamente. E aí começam os treinamentos, mas ele não estava conseguindo colocar a cabeça dele naquele treinamento, devido aos traumas que ele teve. E aí no meio do treinamento assim, ele fala para o Apolo assim: ó, amanhã a gente treina. O Apolo vira para ele e fala assim: não vai haver amanhã. Não vai haver amanhã. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Talvez, diante das grandes oportunidades que Deus está te dando para você viver hoje, não vai haver amanhã. Então posso te falar uma coisa? O tempo de Deus para você se chama hoje. Você pode falar isso para quem está do seu lado? Hoje, meu irmão. Fala com uma cara de profeta mesmo. Fala assim, ó: é hoje o dia da decisão da tua vida, querido. E sabe, a Bíblia fala de um personagem que ele pode nos ensinar muito sobre agarrar as oportunidades. Fala assim com a sua mão: eu vou agarrar minha oportunidade. É uma história linda, talvez uma das histórias mais lindas da palavra de Deus, que está em Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46. Olha só o que diz: e foram para Jericó. Ei, eu estou sentindo muito Jesus aqui, gente. Deus está fazendo coisas aqui no nosso meio. Foram para Jericó. Quando ele e seus discípulos e uma grande multidão saíam de Jericó, junto do caminho estava sentado um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. Quando ouviu que era Jesus o Nazareno, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego dizendo: coragem, levanta-te, ele está te chamando. Lançando de si a sua capa, levantou-se, deu um salto. Era pentecostal ainda por cima, hein? Dirigiu-se a Jesus. E Jesus lhe perguntou: o que queres que te faça? O cego respondeu: mestre, que eu volte a ver. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele recuperou a visão e foi seguindo Jesus pelo caminho. Uau!
ninguém sabia. Bartimeu não sabia, mas era a última vez que Jesus ia passar em Jericó. Jesus estava indo para Jerusalém. Era a última vez que ele estava passando ali em Jericó. Ele estava indo para Jerusalém. Ali ele ia ser crucificado como foi, e ao terceiro dia ele ia ressuscitar como ressuscitou. E foi para junto do Pai. Mas ele não ia mais passar em Jericó. E eu fico pensando, se Bartimeu não tivesse agarrado a oportunidade, se ele não tivesse clamado naquele dia, era o último dia dele, poder mudar a vida dele. Mas ele não sabia. Nós sabemos. Era a última vez. Ele não sabia. Mas ele clamou. Ele viveu o milagre. Eu não sei se você está entendendo o que o Espírito Santo está falando para você aqui hoje. Existem coisas que estão passando na tua vida. É agora que você tem que viver. É agora que você tem que agarrar isso. E sabe, Bartimeu tinha tudo e mais um pouco para não clamar. Porque, deixa eu te falar uma coisa, Bartimeu não era um cego de nascença. Alguma coisa aconteceu na vida daquele homem que ele perdeu a visão. Mas um dia ele enxergou. Mas aconteceu algo ali. Pensa nos traumas de Bartimeu, gente. Pensa nas dores de Bartimeu. Porque um dia ele já tinha enxergado. Mas agora ele tinha tudo e mais um pouco para se colocar como vítima, para ser alguém que, então, olha a minha vida. Jesus está passando, mas olha a minha vida. Não, ele clamou. Ele clamou, ele agarrou a oportunidade, porque ele sabia de algo. Bartimeu sabia de algo que nós precisamos saber: que o pior cego é aquele que não quer enxergar. Você sabe de onde veio essa expressão? Foi o primeiro transplante de córneas que teve. Foi um sucesso a cirurgia. Mas um homem chamado Angel, quando ele passou a enxergar, ele mandou tirar os olhos deles, porque ele achava que o mundo era diferente. Ele imaginou algo totalmente diferente. Ele achava que era totalmente, o que ele estava vendo era inferior àquilo que ele imaginava. E ele mandou arrancar os olhos dele. Por isso que veio essa expressão: o pior cego é aquele que não quer enxergar. Mas posso te falar uma coisa? Talvez você entrou aqui hoje, o seu passado foi difícil, muitos traumas, muitas dores, muitas dificuldades, mas isso não te faz pior. O que te faz pior é você diante de um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, você olhar para esse Deus e não desejar uma mudança. Mas se hoje, independente de tudo que você viveu no seu passado, você diante do Senhor falar: eu quero uma mudança para a minha vida. Esse Jesus que mudou a vida de Bartimeu, Ele está aqui hoje. Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo para sempre, Ele não mudou. Não tenha medo de enxergar o que Deus tem para a sua vida, porque quando você começar a enxergar, você vai ver que é muito melhor e superior a tudo que você já viveu até hoje. Medo. Você sabia que tem pessoas que têm medo de viver com Deus? De se entregar para Jesus? Pode ser que tem vários aqui hoje. Vou entregar para Jesus, você é cristão, você vai ser da minha vida. Vai ser o que você nunca viu antes. Jesus está salvando pessoas aqui hoje. O que você nunca viu antes. Uau! Deus está falando para você aqui hoje. O que você nunca imaginou, Ele quer para a tua vida. Amém? Então quando nós olhamos para Bartimeu, nós podemos ver aqui algumas chaves para nós agarrarmos as oportunidades. Vocês estão comigo aqui essa noite, gente? Vocês estão sentindo Deus? Levante a sua mão e diga assim: eu vou viver tudo que Deus tem para mim. Diga assim: eu vou agarrar todas as oportunidades de Deus na minha vida. Você vai agarrar.
A primeira chave aqui para nós agarrarmos as oportunidades está no versículo 48, diz assim: muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. A primeira chave para nós agarrarmos as oportunidades, nós precisamos de uma boa teologia. Vou falar de novo. Nós precisamos de uma boa teologia. A palavra teologia significa estudo sobre Deus, estudo de Deus. Talvez você está pensando, mas Bartimeu, teologia, o que tem a ver? Eu olho para Bartimeu e vejo Bartimeu gritando. O que tem a... Ei, gente, você acha que Bartimeu ganhou essa disputa aqui no grito? Você acha que foi no grito que ele ganhou? Ele ganhou no conhecimento, gente. Jesus não parou porque ele gritou tão alto. Jesus parou pelo que ele estava clamando alto. E tentaram abafar o clamor dele. Aquele povo tentou abafar o clamor dele. Você já vai entendendo daqui a pouco. Tentaram abafar o clamor dele, mas não conseguiram. Porque a voz do povo não é a voz de Deus. As Escrituras é a voz de Deus. Você sabe o que Bartimeu estava clamando? As Escrituras diziam através do profeta Isaías, o profeta messiânico, que o Messias, o Salvador, ele ia vir da linhagem de Davi, da descendência de Davi ia vir o Messias, aquele que ia salvar a humanidade. Portanto, quando Bartimeu está clamando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, ele está dizendo o seguinte: é Ele o nosso Senhor, é Ele o nosso Salvador, é Ele que veio para nos salvar. É por isso que o povo fica quieto. Bartimeu, fica quieto, não fala que Jesus salva não. Mas ele clamava ainda, porque a voz do povo não para a voz de Deus. Você está pegando aqui? Gente, então, vocês estão comigo nessa palavra? Diga-se uma boa teologia. Bartimeu conhecia as Escrituras. Ele sabia o que ele estava falando. Não era um grito insano. Ele sabia o que ele estava falando. Ele sabia. E sabe, deixa eu te falar uma coisa. Estou te falando isso porque às vezes você chegou aqui e você já buscou muitas filosofias, muitos conteúdos, palavras de autoajuda, e nada contra, tá? Mas um dia a enfermidade bateu na porta da tua casa e conseguiu te calar. Mas um dia um problema financeiro bateu a porta da sua casa e conseguiu te calar. Mas um dia um problema familiar bateu a porta da tua casa e conseguiu te calar. Mas deixa eu te falar uma coisa: quando você tiver uma boa teologia, o conhecimento que um Cristo foi crucificado, mas ressuscitou ao terceiro dia, pode enfermidade bater na tua porta, pode problema financeiro bater na tua porta, pode problema familiar bater na tua porta, não vai calar você. Pelo contrário, vai fazer você clamar mais alto, fazer você avançar ainda mais e viver tudo que Deus tem para a tua vida. Porque a palavra fala em Abacuque capítulo 2 versículo 20: cale-se diante dele toda a terra. As dificuldades não vão mais calar você. Na sua boa teologia, você cala as dificuldades. Gente, ninguém consegue parar uma pessoa que conhece as Escrituras. Você está comigo aqui nessa palavra? Diga para o teu irmão assim, ó: uma boa teologia. Bate no ombrinho dele e fala para ele: vai estudar, filho. A segunda coisa, versículo 49 diz assim, ó: Jesus parou. Jesus está aqui, gente. E disse: chamar o cego, dizendo: coragem, levanta-te, ele está te chamando. Lançando de si a capa, levantou-se, deu um salto, dirigiu-se a Jesus. A segunda coisa, a segunda chave na vida de Bartimeu, se nós queremos agarrar a oportunidade, sabe qual que é? Nós precisamos ter uma boa experiência com Jesus. Veja, agora eu estou indo para um outro polo, né? Não adianta você só estudar sobre Deus, você precisa ter uma experiência com Jesus. O desejo de Deus é que você venha experimentar Ele.
Nós precisamos ter uma boa experiência com Jesus. Bartimeu teve uma boa experiência. Eu vou explicar para você. Você percebeu que antes dele ir até Jesus, quando ele fica sabendo que Jesus estava chamando ele, ele lança de si a capa. Ei, aquela capa. Aquela capa o qualificava como cego. Naquele tempo, quando alguém estava doente, pega isso que eu estou te falando, tinha que se apresentar diante do sacerdote. E aí quando o sacerdote olhava a pessoa e via que realmente ela estava doente, ela estava enferma, ela recebia uma capa, porque através daquela capa ela ia poder receber esmola, porque o judeu, ele acreditava que a dar uma esmola, aquilo era atribuído como justiça, como uma moeda de troca. Então não era qualquer um que tinha aquela capa, só quem tinha passado já por essa avaliação. Então aquilo ali era o meio de vida dele, era o meio de vida de Bartimeu. Só que é o seguinte, quando Jesus começa a chamar ele, a Bíblia fala que antes de acontecer um milagre, ele lançou a capa. Tem uns 10 irmãos que já estão pegando aqui. Ó, está aumentando. Vou falar de novo. Antes dele chegar até Jesus e saber o que ia acontecer, ele já lançou a capa. Sabe o que está acontecendo aqui? Bartimeu está dizendo o seguinte: eu vou ter uma experiência com Jesus agora, e a partir dessa experiência que eu vou ter com Ele, eu não preciso mais dessa capa, porque a minha vida nunca mais será a mesma. Tem pessoas que endemonizam o mover de Deus, sabia? Não acreditam, fica duvidando. O mover de Deus existe, a experiência com Deus é real. Mas a principal evidência que alguém teve uma experiência com Deus é essa: ao passar por essa experiência, ela nunca mais é a mesma pessoa. Porque se ficou a mesma pessoa, não foi mover. Quando alguém vive o mover de Deus, chorou, se quebrantou, se derramou na presença de Deus, saiu daquele lugar, não é mais a mesma pessoa, foi o mover. Sabe por quê? Porque se você busca o mover de Deus na sua vida, uma experiência de Deus na sua vida, para continuar a mesma pessoa, você está usando Deus. Você vive uma reunião como essa, como estão sentindo Jesus aqui? Para continuar a mesma pessoa, você está usando Deus. Mas quando você vive o mover de Deus, uma experiência com Deus, para não ser mais a mesma pessoa, você não está mais usando Ele, é Ele quem vai usar você. Que coisa maravilhosa é ser usado pelo Espírito Santo. Quantos querem ser usados por Deus? Ei, deixa eu te falar uma coisa aqui essa noite, sem medo de errar. Deus quer usar você nessa geração. Deus quer usar você nessa terra. Deus quer usar você nessa cidade. Não perca mais tempo com qualquer outra coisa. Se lance em Jesus, se lance essa capa essa noite. Deus quer usar você. E posso te dar a grande chave da noite? Quantos querem a grande chave da noite? É bom ser usado por Deus, que quando você é usado por Deus, você nunca mais será usado pelas pessoas. Posso pregar aqui, gente? Talvez você entrou aqui hoje e você é machucado aí. Às vezes nem as pessoas mais perto de você sabem disso, mas você é machucado, você é ferido, porque você se sentiu muitas vezes sendo usado pelas pessoas. Mas eu estou te dando uma chave poderosa aqui. Quando você é usado por Deus, você não será mais usado pelas pessoas, porque você só vai fazer pelas pessoas aquilo que Deus mandou você fazer. E aí você faz, e as pessoas não conseguem mais te usar, porque Deus já te usou. Deus mandou você fazer, você fez. Não tem como mais você ser usado pelas pessoas, porque Deus já te usou. Se foi Deus que te usou, você não é usado pelas pessoas. Quem está entendendo isso aqui? Você está comigo aqui? Gente, eu estou sentindo Deus aqui. Há um movimento profético aqui no nosso meio. Levante a sua mão e diga assim: eu quero ser usado por Deus, fazer tudo aquilo que Ele manda eu fazer. Você não vai ser mais usado pelas pessoas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Mas ele nos dá mais uma chave. Agora no versículo 51 diz assim: Jesus perguntou: o que queres que te faça? O cego respondeu: mestre, que eu volte a ver. Jesus lhe disse: vai, tua fé te salvou. E imediatamente ele recuperou a visão, foi seguindo Jesus pelo caminho. A terceira chave está aqui. Nós precisamos ter uma boa fé. Sabia disso? Bartimeu tinha uma boa fé. Gente, para pensar aqui comigo. Jesus chega para ele e fala assim: e aí? O que você quer que eu faça por você? Ele não chegou como o gênio da lâmpada e fala assim: ó, 3 pedidos. Se tiver muito estressado, ó, só um. Jesus falou para ele: Bartimeu, o que você quer? Olha para o irmão e fala: o que você quer que Deus faça para você? Gente, quando eu lia isso, eu ficava assim: mas Bartimeu, como assim Bartimeu? Jesus é Deus. Jesus está perguntando para você o que você quer, e você só fala uma coisa, né? Eu fiquei pensando: por que Bartimeu não falou: Jesus, eu quero voltar a ver. Jesus, eu quero que meu time ganhe. Jesus, eu não quero ser mais mendigo. Jesus, ajuda lá o meu amigo ali, tá vendo meu amigo? Ajuda ele também. Ele não tinha uma má fé. Não é assim que a gente fala: fulano tem má fé. Ele tinha uma boa fé. Sabe o que é uma boa fé? É alguém que pede para Deus aquilo que só Deus pode fazer. Quem tem uma má fé fica pedindo para as pessoas o que só Deus pode fazer. Quem tem uma boa fé não pede para Deus o que outros podem fazer, pede para Deus o que só Ele pode fazer. Ei, quantas pessoas às vezes que estão tendo uma má fé, vive pedindo para as pessoas o que Deus pode fazer. Sabe qual que é o resultado disso? Você se torna alguém muito pesado. Você se torna um marido pesado, uma esposa pesada, um filho pesado, um amigo pesado, porque você joga a responsabilidade daquilo que Deus não fez na sua vida, você joga em cima das pessoas. Eu estou assim porque não me ajudou, eu estou assim porque não me deram oportunidade, eu estou assim porque não olharam para mim. Querido, se você pedir para Deus aquilo que só Ele pode fazer por você, pode ter certeza que tudo que Ele tem para a tua vida vai acontecer, e nada e nem ninguém vai impedir. Ninguém consegue impedir aquilo que Deus tem para você. Ele não pediu para não ser mais mendigo, porque isso alguém poderia fazer por ele. Ele pediu para voltar a ver, porque isso só Jesus poderia fazer por ele. Nessa noite eu quero desafiar você a pedir para Jesus aquilo que só Ele pode fazer por você. Tem coisas que outras pessoas podem fazer por você. Tem coisas que você pode fazer por você mesmo. Mas tem coisa que só Deus pode fazer na tua vida. É sobre isso que eu estou falando hoje. É por isso que Deus te trouxe aqui hoje. Sabe o que Bartimeu fez? Ele seguiu Jesus pelo caminho. Ele agarrou em Jesus de uma forma: Jesus, vamos embora. Eu estou com você. Tchau, Jericó. Tchau, tchau, Jericó. Bora lá para Jerusalém. Tchau, agora eu estou na presença de Jesus. Porque nessa presença de Jesus, se um dia eu desacreditar do que aconteceu na minha vida, nessa presença Ele me faz acreditar novamente. Talvez você entrou aqui e você estava totalmente desacreditado das realidades de Deus para você, das palavras que foram liberadas sobre a sua vida, daquilo que Deus falou que ia fazer na sua vida. Mas Deus está falando para você hoje: volta para a minha presença, porque na minha presença eu faço você acreditar de novo nas promessas que eu tenho para você. Volta para a minha presença, diz o Senhor. Canta lá, bachore, banabachore, manaia. Volta para minha presença. Volta às orações na madrugada. Volte a clamar lá no seu trabalho, como você
fazia antes. Volte a buscar lá dentro do teu carro, ouvindo